Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero a sua atenção, merecer a sua atenção nos minutos agora que se segue, para que a gente possa tratar sobre fé, mais uma vez. Aliás, toda vez que nós estudamos a Bíblia Sagrada, de uma forma ou de outra, estamos falando sobre fé. Porém, hoje eu quero falar com vocês sobre a fé transformadora. Fala, fé transformadora, ou seja, a fé que transforma. Existe fé que não transforma, pastor? Existe. Existe sim fé que não transforma ninguém. Existe fé que não muda a vida de ninguém. Existe uma fé que não te ajuda em absolutamente nada. Mas eu quero falar sobre a fé que transforma, a fé que muda, a fé que restaura. Amém? Porque as mudanças da vida de uma pessoa não acontecem por acaso. Eu falo de mudanças profundas, não é de mudanças superficiais. Mudanças que possam abranger a vida do homem físico e também do homem interior, do físico e do espiritual. Essa mudança só acontece quando essa pessoa, pela fé em Cristo, submete-se à vontade de Deus, cumprindo assim a sua vontade, cumprindo assim os seus mandamentos. E por isso que exige fé. Você quer uma mudança na sua vida? Quem quer que a sua vida seja mudada, fala glória a Deus. Quem quer que a sua vida seja transformada, fala aleluias. Então, todos aqueles que querem essa mudança precisam entender isso. Precisam estar dispostos a cumprir a palavra de Deus, a se submeter à vontade do Senhor. Para isso é preciso atitude. Termos atitude de conhecermos a vontade de Deus. E não apenas conhecer, porque tem muitas pessoas que sabem a vontade de Deus, sabem o caminho do Senhor, conhecem muito bem o que Deus requer de cada pessoa, mas não vive, não põe em prática. Por isso é importante que nós possamos atentar bem, como diz Paulo, atentar bem para a palavra da verdade, para a palavra de Deus, para as palavras de Cristo e vivê-la no nosso dia a dia. Porque, gente, existem mudanças superficiais causadas apenas por mudanças no intelecto, que geram uma certa mudança no comportamento. Mas geralmente essas mudanças que não são profundas, elas não são duradouras. Elas passam de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento. Porque elas só alcançam o superficial do ser humano. É como se você fosse, por exemplo, restaurar uma construção, uma casa. E você observa que a estrutura está danificada. Mas em vez de você mexer na estrutura, você apenas mexe no reboco, você apenas mexe na pintura, você apenas mexe na aparência. E deixa aquilo que está no mais profundo, que está nas bases, que está na estrutura, escondido por aquilo que você colocou, é aquela maquiagem. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que está encobrindo o real problema vai estourar
e os problemas irão aparecer. O caráter do problema vai aparecer. Por isso, gente, Deus ele não trata superficialmente. Deus trata com a raiz do problema. Ele vai no mais profundo da alma do ser humano, para que possa trazer vida, para que possa trazer paz, para que possa trazer verdadeira mudança. Amém? Por isso, quando você vê alguém que teve a sua vida mudada por Deus, e você conhecia ela de antes, uma vida num tempo passado, o que ela fazia anteriormente ela ter o encontro com Cristo, e você faz uma comparação e você olha e diz: meu Deus, que mudança! Você não parece mais aquela pessoa. Até o semblante muda. Esta é uma realidade. É comum você ver alguém que tem a sua vida totalmente transformada por Deus, e você pegar uma foto dela do antes e do depois, e você diz: o que foi que você fez? Parece que você rejuvenesceu alguns anos. Não, não é que rejuvenesceu, a idade dela continua avançando, mas a questão é que ela foi restaurada. Amém? Ela foi o quê? Restaurada. Entendeu? E esta restauração, ela não vem superficialmente, ela vem de dentro para fora. Glória a Deus. Por exemplo, você vê uma planta que está murcha, precisando de água, as folhas já estão murchas, as flores já estão murchas e caídas, mas aí você não vai tratar a folha. Se você tentar apenas molhar a folha, ela não vai reagir, mas aí você coloca água no tronco dela. E aquela água que você colocou lá no tronco dela vai resolver o problema que está na raiz. E ela vai conseguir revitalizar-se de dentro para fora, da raiz para as folhas, para os galhos, para as flores. É assim que Deus trabalha conosco. Ele vai no mais profundo de nossa alma. Ele pega alguém que está preso nas drogas e que não consegue se libertar e faz que ela passe a ter repulsa pelas drogas. A dependência já não existe mais. Eu conheço um amigo, hoje ele é pastor, ele bebia e bebia demais. Mas depois que Jesus entrou na vida dele, transformou a vida dele, ele não suporta. Sabe o que é não suportar? Cheiro do álcool, cheiro de cachaça. Ele não suporta. Mas era a vida dele antes. Mas o depois, ele já não suporta mais. Aquilo já não mais lhe atrai. Ele sente repulsa. É isso que Deus gera na vida do ser humano. Mudanças profundas. Amém? Fala, mudanças profundas. É isso que Deus quer fazer em nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família. Mas para que isso possa acontecer, precisa existir uma atitude, uma decisão nossa, de não mais permanecer como está, mas procurar mudar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso só acontece pela fé, em nome do Senhor. Isso só acontece o quê? Então, se isso só acontece pela fé, como é que nós vamos adquirir essa fé? Essa fé que transforma, essa fé que muda, essa fé que restaura, essa fé que
faz que a vida do ser humano seja totalmente restaurada. É isso que Paulo lhe explica em Romanos 10, 17. O que é que diz? De sorte que a fé vem e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, não há possibilidade de você gerar esta fé verdadeira, essa fé que transforma, esta fé que muda, se não for pelo conhecimento da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Eu creio em Deus, mas você conhece Deus? Eu creio em Deus, mas você conhece o plano de Deus para você? Você conhece a vontade de Deus? Porque a fé que transforma, a fé verdadeira, não está baseada apenas na crença da existência de Deus, mas está fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. E você só pode conhecer quem de fato Deus é quando você conhece a sua palavra. Perceba que a fé, ela vem quando eu ouço, quando você ouve, quando você lê, quando você estuda a palavra de Deus. Se você se recusa a ouvir, se você recusa a estudar, se você recusa conhecer a vontade de Deus, a fé não vem. Você pode até acreditar que Deus existe. E você pode ser um incrédulo acerca de Deus. Deus existe. Eu creio que Deus existe. Mas você conhece este Deus que você diz que existe? Entre saber que Deus existe e conhecer a Deus existe uma distância muito grande. Amém? Romanos 10, 14, Paulo ele fala o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não confiaram? Ou em quem não creram? Ele diz, como é que alguém vai buscar a Deus para ter a sua vida mudada, se não confia em Deus, se não crê em Deus, só crê que Deus existe, mas não sabe quem Ele é, não conhece o caráter de Deus, não conhece a vontade de Deus? Como irão clamar? Como irão invocar a Deus? E como confiarão naquele de quem não ouviram falar? Pastor, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, mas você já ouviu falar sobre Ele? Você já parou para analisar, para estudar, para conhecer a Deus? Então, como vai confiar naquele que você não ouviu falar, que você não sabe quem de fato Ele é? E como ouvirão, se não há quem pregue? Paulo disse, nós precisamos pregar. Tem pessoas que ficam irritadas porque hoje nós temos muita facilidade de ouvir o Evangelho, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet, seja em casa, de casa em casa, seja no templo. Nunca se ensinou tanto sobre a Bíblia como hoje. Mas não basta apenas ter alguém que ensine. Precisa existir aqueles que queiram aprender. Precisa existir aqueles que querem entender, conhecer a Deus. Não basta apenas alguém dizer que coisa boa ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter ouvidos para ouvir e coração para compreender. Atitude, atenção. Para que possamos compreender quem de fato Deus é. E para que possamos colocar em prática esta palavra desse Deus maravilhoso. A fé vem pelo ouvir. Por isso precisa existir quem pregue. Porque se não houver quem pregue, não haverá quem conheça Deus, quem confiará em Deus e quem irá clamar por esse Deus. Queremos ter uma fé que transforma? Conheça Deus
conheça a palavra deste Deus. Amém? Gente, a planta, como eu já falei antes, ela suga da terra onde ela está plantada. O quê? Os nutrientes. E esses nutrientes vai para os galhos, para as flores e vai para os frutos. Se a terra é pobre ou doente, é isso que o fruto vai receber daquela terra onde ela está plantada. Hoje os médicos dizem que os nossos alimentos estão pobres de nutrientes, porque a nossa terra está pobre. E aquilo que ela recebe do solo é aquilo que ela tem para dar. Então, se o ambiente onde eu estou plantado, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou absorvendo, não tem vida, mesmo que eu diga, o ambiente é bom, mas se não tem vida, se não me traz conhecimento de Deus, é isso que eu vou receber. Para um pouco e observa o ambiente onde você vive, o ambiente onde você trabalha. Você não precisa sair de lá. Você não deve sair de lá. Mas se o ambiente não te traz vida, não te renova a fé, não te dá conhecimento a Deus, procura conhecer o que está na palavra de Deus. Você está na igreja, é para ouvir, é para receber os nutrientes necessários para que os teus frutos sejam frutos de justiça, para que a tua vida seja abençoada e para que você possa produzir bênção e vida onde você está, onde você trabalha, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua rua. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Amém? Compreendeu? Ouça, aprenda. Faça despertar dentro de você uma fé que transforma, a começar por você. Tem muitas pessoas que dizem, a minha fé é forte, pastor. E tem gente que se orgulha e fica dizendo, não, porque eu tenho muita fé, mas a vida dela não é transformada. A vida dela não é transformada. Os frutos que ela dá não são frutos bons, são frutos amargos. Ela causa confusão em todo lugar onde chega. Mas ela diz que crê em Deus. Mas se existe esse problema, então precisa-se analisar as raízes, os alicerces onde ela está plantado, edificado. O que ela está se alimentando. Alguém já disse que o ser humano é aquilo que ele come. Isso é muito pertinente, tanto para o corpo físico como para o corpo espiritual, para a nossa vida espiritual. Porque se você só come besteira, você vai adoecer e pode morrer cedo. Se a tua vida espiritual, você não se alimenta com a palavra de Deus, a tua fé vai ser deficiente, você pode dizer que tem uma grande fé em Deus, mas a tua vida não vai ser transformada, porque aquilo que você está se alimentando, aquilo que você está absorvendo, não vai mudar a tua vida, não vai transformar o teu viver e nem o ambiente onde você está. Entendeu? Fala assim comigo, misericórdia, Senhor. Me ajuda. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda que ele começa dizendo: portanto, irmãos, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, que vocês possam se oferecer em sacrifício vivo, ou seja, façam o sacrifício, se esforcem para se oferecer a Deus como sacrifício santo, separado para Deus. Separe-se para Deus, procura conhecer a Deus, procura viver para Deus. E que este viver para Deus seja agradável. E que isto seja um culto, seja cultivado diariamente a tua vida com Deus. Mas isso seja com compreensão. Você entenda o que você está fazendo. Você não vá junto com a multidão, porque todo mundo está indo, eu vou também. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não! Olha para Deus. Viva de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Ofereça-se a Deus como sacrifício vivo, a sua vida, mas tendo raciocínio, entendendo o que vocês estão fazendo. Que você, de livre e espontânea vontade, porque você conhece a Deus, porque você conhece o caráter de Deus, não se amoldem aos padrões deste mundo, o sistema do mundo, que abraça tudo, que aceita tudo, que diz que amor e que amar é aceitar a vida do outro do jeito que é, e nunca dizer que o outro está indo para o buraco. Se alguém diz que ama o outro, está vendo que o outro vai se ferrar, e ele não avisa, isso não é amor. Isto não é amor. Gente, mas por que, pastor? Porque as pessoas ficam irritadas quando você fala a verdade para elas. Porque elas não conhecem Deus, porque elas não têm compreensão. Sabe o que Salomão diz? Se você repreender o tolo, ele vai ficar com raiva de você. Se você repreender o tolo, o quê? Ele vai ficar com raiva de você. Agora repreenda o sábio, que ele vai ser sábio ainda mais. Mas o tolo ainda diz mais. Repreender um tolo é igual pegar um cachorro pelas orelhas. Já tentou segurar um cachorro pelas orelhas? Ele vai te morder. Então aquele que rejeita o que a palavra de Deus ensina, aquele que rejeita a repreensão e a direção que as Sagradas Escrituras nos mostra, a Bíblia Sagrada o chama de tolo. De tolo. Agora, se eu quero ter a minha vida mudada, se eu quero ter a minha vida transformada, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me amoldar aos padrões desse mundo, mas eu tenho que me amoldar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Mas eu tenho que me renovar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Ele diz: renovem, sejam transformados e renovados na mente, na sua maneira de pensar, de agir. Para quê, pastor? Para que vocês possam serem capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando você entende a palavra de Deus e que você procura se renovar diariamente, espontaneamente, não é forçado, não é obrigado, não. Não é obrigado. Deus não quer um bando de zumbis o seguindo. Deus quer pessoas espontâneas que andem com Ele.
que decida viver na presença dele e de fazer a sua vontade espontaneamente. Amém? Tem muita gente que diz assim: pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Sim, sabia. Sabia. Tem gente que pensa que o plano de Jesus morrer na cruz foi o plano B de Deus para a humanidade. Não. Lá no Apocalipse, João diz que ele ouviu os anciãos dizendo: eis o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus criasse Adão, Jesus já estava destinado a morrer na cruz para salvar a humanidade. Mas por que Deus deixou Adão assim, pastor? Simples. Porque Deus o criou para servi-lo de livre e espontânea vontade. Deus não colocou um cabresto em Adão e nem coloca em você. Deus quer que o sigamos porque o conhecemos. Reservemos tempo para estar com Ele porque o amamos. Do contrário, não servirá a nossa adoração. Amém? Olha que Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é, perceba, todos nós quem? Todos nós que decidimos conhecer a Deus, todos nós que decidimos andar com Deus, todos nós que decidimos abraçar a fé em Deus, que com a face ou com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor. Contemplamos o quê? A glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Na medida que vamos caminhando com o Senhor, na medida que vamos conhecendo o Senhor, nós vamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, Deus trata conosco de onde? Fala de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É do Espírito. Ah, pastor, mas isso aqui ele está tratando do Espírito de Deus. Sim, verdade. Deus é Espírito. E quando Ele lida comigo e quando Ele lida com você, Ele não lida com a tua carne, Ele lida com o Espírito que está morando dentro desse corpo. Porque Deus é Espírito e Ele trata com o nosso Espírito. Amém? Gente, o retrato, aquilo que você vê do espelho, é o retrato daquilo que está dentro de você. É o resultado daquilo que está dentro de você. O que você vê na árvore, numa planta, o fruto que ela dá, é o resultado, é o estado de saúde que ela está vivendo. Uma planta saudável dá fruto saudável. Uma planta doente, muitas vezes nem fruto dá. Como você está? A transformação que Deus quer gerar em nós é uma transformação profunda e duradoura, que venha a ser bênção para nós e bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? João 14, 23, olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos o quê? Faremos morada nele. Mas se alguém me ama, fará o quê? Guardará a minha palavra. Ah, você diz que ama Deus? Ah, pastor, eu amo Deus.
Você tem guardado a palavra de Deus? Ah, pastor, eu tenho guardado, tenho uma Bíblia guardada lá na estante. Não é isso. Guardar é viver. Guardar é praticar. Se você vive, se você pratica o que você aprende acerca de Deus, é porque você ama a Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona por Deus. E mais você quer andar com Ele, mais você quer estar com Ele. Aí você percebe que a religiosidade não está com nada, mas a intimidade com Deus está com tudo. Por isso a Bíblia diz, conheça o Senhor e continua conhecendo. Prossiga em conhecer. E quantos anos você viver aqui nessa terra, mais você o conhecerá. E no dia que você morrer, por mais velho que você morrer, você pode morrer com 100, 110 anos, e todo dia você crescer na sua intimidade com Deus. Quando você morrer, você vai perceber que há muita coisa ainda para aprender e que você não sabe de nada. Conheça. Porque o conhecimento de Deus é infinito. Amém? Agora, quando você o ama, Ele vem morar em você. Aí nós vemos muitas pessoas dizendo assim, Deus está comigo, mora no meu coração. Verdade? Você vive a palavra de Deus? Você ama Deus a tal ponto de colocar em prática o que a palavra de Deus ensina? Você conhece o caráter de Deus? Você guarda essa palavra? Não tem tempo para isso não. Então você está indo contra aquilo que Jesus falou. Ele disse que só virá morar, estará no coração daqueles que guardarem sua palavra, porque é esse que o ama. Ah não, mas eu creio diferente. Então está dizendo que Jesus fez o quê? Ele mentiu. Não, eu vou colocar uma palavra da boca de Deus, vou dizer que aqui está errado, e o que eu falo é que é melhor. É assim que a atitude de muitas pessoas, é assim que muitas pessoas agem. Marcos 16, 15. É isso que nós entendemos agora. Por quê, gente? Porque Jesus diz o quê? Disse-lhes, ide por todo mundo. É aí que nós entendemos porque essa ordem de Jesus. Porque se não há a pregação do Evangelho, se não há conhecimento da palavra de Deus, então não há salvação. Não há transformação, não há mudança. Não há mudança. Mas por que, pastor, que existe uma pressão tão grande para que o Evangelho não seja pregado? Em muitos lugares, não pode falar de Evangelho na rua, nos hospitais, nas escolas, porque querem negar que Deus é Deus. E que é Ele o único que pode, de fato, gerar uma verdadeira mudança na vida do ser humano. Na verdade, o homem e a mulher, o ser humano, não pode viver sem Deus. Por quê? Porque ele veio de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Arranque a planta da terra que ela morre. Tire o peixe da água que ele morre. Tire o homem de Deus que ele morre. Por isso, o homem está agonizando. Agonizando, querendo viver fora de Deus e não consegue. Tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento. É a teimosia do coração do homem querendo rejeitar Deus. Mas porque não conhece as suas raízes. Mas Jesus disse, vão
Vão pelo mundo todo e falem para o mundo todo que o mundo precisa de Deus, que as pessoas do mundo todo precisam de Deus. Porque não há possibilidade de haver mudanças fora de Deus. Mas o que acontece com os que creem? Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Fala, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão ao se verem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, ele disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado. Mas, pastor, por que batizado? Ele está dizendo, quem crê e começar a colocar em prática a justiça de Deus, esse será salvo. Porque o batismo é para o arrependimento de pecados. O batismo é para o início de uma nova vida com Deus. O batismo não é para qualquer um, é para aqueles que creem no Evangelho. É para aqueles que creem na palavra de Deus. É para aqueles que creem, ouvem o Evangelho e creem. E querem a salvação advinda do Senhor. Amém? Lá em Atos 2, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, e os irmãos perguntam, Pedro, o que nós vamos fazer? Ele diz, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para perdão dos seus pecados. Para que vocês possam encontrar refrigério para a alma de vocês. Interessante, muitas pessoas recusam, mas se não fosse importante, Jesus não teria sido batizado. Ah, ele foi batizado quando criança, pastor? Não, ele foi batizado quando ele tinha 29 anos e meio, quase 30 anos. Mas por quê? Porque ele decidiu. Com 8 dias de nascido, ele foi apresentado no templo. E quando adulto, foi batizado. Tinha necessidade, ele não tinha pecado. O João, o Batista, disse, o senhor vem ser batizado? Não, o senhor não, eu não sou digno de te batizar, mas o Senhor a mim. Ele disse, basta por agora. O que importa é que se cumpra toda a justiça de Deus. Quem crer na palavra de Deus, procura cumprir a justiça de Deus. Procura cumprir a palavra de Deus, porque ama a Deus. Porque ele quer uma transformação duradoura em sua vida, que o leve para a eternidade. Mas não apenas o faça um religioso, mas o faça discípulo de Cristo. Amém? E filho de Deus. Glória a Deus. Agora, todos os que ouvem o Evangelho, creem no Evangelho? O que você acha? Paulo diz o quê? Romanos 10:16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Fala, nem todos que ouvem, creem. Fala. Nem todos que ouvem, creem. Porque tem muitas pessoas que ouvem apenas por ouvir. Outros dizem, não, eu quero outra coisa para mim. Não preciso disso. Basta fazer parte da igreja, pastor. Estou aqui, está bom demais. Eu creio em Deus, eu tenho uma Bíblia. Olha, eu leio sempre. Ore por mim, viu? Tem muita gente que faz assim. São aqueles que ouvem e não creem.
Quando Isaías faz essa pergunta, ele não está perguntando para Deus, Senhor, quem foi que criou na nossa pregação? Ele não está falando para pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ele está falando de pessoas que eram religiosas. Quem creu naquilo que nós falamos? Quem creu na nossa pregação? Porque, infelizmente, muitas pessoas ouvem apenas por ouvir, mas não colocam em prática. E depois reclamam, porque a sua vida não muda. Reclamam, porque não houve mudança, porque não houve salvação, porque não houve transformação. Reclamam. Não haverá salvação se não houver prática da palavra de Deus. Não haverá salvação se não houver prática da palavra de Deus. Amém? Ah, pastor, mas é pela fé em Jesus Cristo. Sim. É pela graça, pastor. Sim. Por isso Jesus, certa vez, ele disse, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Vocês dizem que eu sou Senhor de vocês, mas vocês não estão nem aí para o que eu ensino. Vocês não estão nem aí para o que eu falo. Então como é que eu sou Senhor de vocês? Pensa nisso. Pensa nisso. Temos vivido o que Jesus ensinou? Temos vivido a palavra de Deus? Infelizmente, esta é uma grande realidade. Nem todos creem na palavra de Deus. Nem todos. Por isso, nós vemos muitos que não são abençoados. Não têm suas vidas transformadas, simplesmente porque ouvem o Evangelho, mas não creem no Evangelho. Ouve a palavra de Deus, mas não crê na palavra de Deus. E porque não crê, não obedece. A fé que transforma a vida de alguém é aquela que o leva à prática da palavra de Deus. Pois é esta fé que aproxima o homem de Deus. Amém? A fé que transforma é a fé que te leva à prática. É a fé que te leva a viver o que a palavra de Deus ensina. Aí eu pergunto a você, e aqui eu encerro. Que tipo de fé você exerce? É uma fé verdadeira, uma fé que transforma, uma fé que te leva a conhecer a Deus, o caráter de Deus, a viver o que a palavra de Deus ensina? Ou apenas uma fé fictícia, apenas de mente e de palavras e nada de coração?